Eu sou Matheus, estudante de licenciatura em Física na PUC Minas, e este é um trabalho para a disciplina Práticas de Ensino, Resolução de Problemas de Física. Neste trabalho, irei resolver com vocês a questão 68 do caderno cinza do Enem 2016. Então vamos lá. Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema, foram utilizados três tipos de lápis diferentes, 2H, HB e 6B, para efetuar três traçados distintos. Munido dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R, medidos com auxílio de um ohmímetro ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm. Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais AB do desenho e em seguida conectou nos terminais BC, anotando as leituras RAB e RBC, respectivamente. Ao estabelecer a razão RAB por RBC, qual resultado o estudante obteve? Essa questão exige do aluno a competência de área 2, identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. E a habilidade 5, dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. A gente pode perceber, ao lado esquerdo da imagem, tem o texto base, e ao lado direito, no último parágrafo, tem o comando da questão. Então vamos lá. Aqui a gente tem a representação feita pelo aluno do circuito em forma de casquinha de sorvete. Aqui a gente já tem uma maneira mais usual de representar um circuito. Como dessa maneira fica mais simples a gente visualizar e responder o problema, a gente vai deixar isso aqui de lado e concentrar nessa. Beleza. Primeiramente, vamos analisar o AB. Quando a gente analisa o AB, a gente já se depara aqui com uma resistência, com uma associação de resistores em série, que é, no caso, esse de 10 com esse de 10. A fórmula para calcular a resistência equivalente de resistores em série é dada por a resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3 e assim vai. Como aqui a gente tem só dois resistores, no caso aqui, como se fosse R1 mais R2. Então, no caso, a resistência equivalente vai ser 10 mais 10, que vai resultar numa resistência de 20 kΩ. A partir disso, a gente já simplificou um pouco nosso circuito. Aí a gente conseguiu obter três resistores em paralelo. Resistores em paralelo, a gente consegue achar o resistor equivalente a partir dessa fórmula aqui. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, e assim vai. Vamos analisar primeiramente esses dois resistores de 20. Quando a gente analisa esses dois resistores de 20, a gente chega nessas equações aqui. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 20. 1 sobre a resistência equivalente é 2 sobre 20, que a gente simplificando aqui fica 1 sobre 10. No caso, como os dois estão invertidos, a gente consegue encontrar que a resistência equivalente é igual a 10 kΩ. Depois que a gente simplificou aqui, lembrando do 10 kΩ, a gente achou que essas duas resistências equivalem a essa resistência de 10 kΩ. Aqui, novamente, está em paralelo. A gente vai associar esses dois resistores em paralelo novamente. Lembrando aqui da equação para encontrar a resistência equivalente, mas agora vai ser mais interessante a gente trabalhar com essa equação aqui. Essa equação nada mais é do que uma manipulação matemática dessa equação aqui de cima. Então, vamos lá. Partindo dessa aqui, a gente chega nesses cálculos, que a resistência de 5 ohms vezes a resistência de 10, dividido pela resistência de 10 mais a resistência de 5, fazendo os cálculos aqui, a gente chega numa resistência AB de 10 sobre 3 kΩ.
Agora, vamos analisar a segunda parte, que é o BC. Quando a gente olha aqui para esse circuito, o BC só tem essa resistência aqui que está em série. Então, a gente tem que partir agora de duas resistências em paralelo para simplificar o nosso circuito. Então, vamos voltar lá no cálculo. Então, a gente vai ter aqui que a resistência de 20 multiplicado pela resistência de 5 dividido pela soma da resistência de 20 com a resistência de 5. Isso vai nos dar uma resistência equivalente de 100 dividido por 25, que é igual a 4. Assim, a gente simplificou um pouco o nosso circuito e encontra um circuito dessa forma aqui agora. Agora, a gente pode perceber que a resistência de 4 e a resistência de 10, elas estão em série. A resistência de série, como era mais simples de ser calculada, é apenas a soma aqui. Então, a gente tem 4 mais 10 é igual a 14. A resistência equivalente, no caso, não passa a ser de 14 kΩ. Então, a gente simplificou ainda mais o nosso circuito. Agora, a gente tem o quê? Duas resistências em paralelo. Resistência em paralelo, a gente vai somar, a gente vai resolver dessa forma aqui. 14 que multiplica 10, dividido por 24, que é a soma das duas. 14 mais 10, 24. Então, a resistência fica 140 dividido por 24. A resistência BC é igual a 35 dividido por 6. Então, a gente chegou nos resultados que a gente queria. A gente achou a resistência AB, que é 10 sobre 3, e a resistência BC, que é 35 sobre 6. Como o exercício pede a razão sobre elas, então a gente vai simplesmente dividir uma pela outra. RAB, que é 10 sobre 3, e RBC, que é 35 sobre 6. Beleza. Isso aqui, como é uma divisão de frações, é a mesma coisa que você multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Fazendo os cálculos, a gente acha a resposta 4 sobre 7. Sendo assim, a alternativa correta é a letra B. Mas quando voltamos à resolução do problema, conseguimos identificar alguns fatores que podem induzir o aluno ao erro. E um deles é a má percepção do aluno em relação à associação de resistores, não sabendo identificar quando eles estão ligados em série ou em paralelo. Outro fator seria a matemática, pois o aluno poderia saber reconhecer no desenho qual resistor está associado em série e qual resistor está associado em paralelo, mas matematicamente ele poderia errar as equações que levam à resistência equivalente. E assim finalizo esse vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima.